houve resistência por parte de gente ligada ao Lula, achando que era muito agressivo? Vocês acham que correm esse risco ou não? Os termos da peça são adequados à situação. Ali não tem nenhum exagero, tem a exata descrição das violações ocorridas. Se os termos são fortes, é porque as violações também são fortes. Tem, por exemplo, o caso do livro do filho da Miriam Leitão. A questão do livro é a seguinte: o jornalista Vladimir Neto escreveu um livro sobre a Operação Lava Jato, que tem na capa a foto do juiz Sérgio Moro, e no capítulo 12 desse livro, o ex-presidente Lula é tratado como se estivesse no centro da Operação Lava Jato. E aí há uma descrição que encaminha o leitor para uma conclusão de que o ex-presidente Lula tem uma participação efetiva nesse caso da Petrobras, que é alvo da Operação Lava Jato. Então, à medida em que esse livro foi escrito, à medida em que o juiz Sérgio Moro participou do lançamento desse livro, ao nosso ver, ele conestou, ele confirmou o enredo que está tratado nesse livro. Ora, se o juiz que vai hipoteticamente no futuro fazer um julgamento de antemão já se compromete com um enredo, com uma narrativa, como é que se pode cogitar no futuro de um julgamento diferente, de um julgamento justo? A ausência de um juiz imparcial, ela leva a consequências muito graves. Recentemente, o juiz Sérgio Moro admitiu, inclusive, que teria cogitado decretar uma prisão temporária do ex-presidente. E nós vamos ver no processo, não há pedido nem da polícia e nem do Ministério Público. Evidentemente, é um juiz que, além de ter perdido a sua imparcialidade, pode, a qualquer momento, cometer uma arbitrariedade. Toda matéria com o Moro, quando ele avoca o direito de continuar com o processo do Lula, né, que vocês pediram que ele fosse tirado dele, ele fala, ele levanta assim, não, há uma série de indícios com relação ao presidente, o ex-presidente, assim. No momento que ele coloca tudo isso assim, isso não pode levar a opinião pública a entender que isso são acusações já comprovadas. Esse mecanismo tem inclusive um nome, chama-se publicidade opressiva. É quando o Estado ele passa a divulgar de forma contínua e permanente elementos que jogam sobre uma pessoa suspeição o tempo todo. Você geralmente nem sabe do que ela está sendo acusada ou qual é a suspeita que está sendo lançada, mas ela já adquire perante a opinião pública uma pecha de culpado. Ela passa a ser praticamente condenada pela opinião pública, embora não tenha cometido um crime. Então, essa tática, essa técnica, ela vem sendo, ao nosso ver, utilizada na Operação Lava Jato, no tocante ao ex-presidente Lula, através de vazamentos seletivos de informações e documentos, através de divulgações em off de certas afirmações por parte das autoridades, enfim, sempre lançando uma suspeita, mesmo não tendo nada de concreto. Ao nosso ver, esse processo que eu disse, essa publicidade opressiva, ela decorre de uma aliança de alguns agentes do Estado com setores da imprensa que conseguem impulsionar essa suspeita permanente em torno de uma pessoa e você acaba gerando, enfim, uma situação de enfraquecimento do próprio direito de defesa. Aliás, o juiz Sérgio Moro disse num artigo publicado em 2004 que essa era uma técnica que ele reputava como válida. Então, essa receita que está sendo hoje usada na Operação Lava Jato, principalmente em relação ao ex-presidente Lula, é uma receita que foi divulgada em 2004. Volta e meia aparece relatos aí de intervenções de algumas empreiteiras, acho que é da OAS, da Odebrecht e tal, fazendo com benfeitorias no sítio. Você não acha que isso, digamos, pode não ser ilegal, mas, digamos, do ponto de vista da boa política, da ética, digamos, lá na Suécia, provavelmente isso não aconteceria. Isso não mostra uma certa
um tipo de relacionamento que tem no Brasil entre a política com as grandes empresas, uma promiscuidade e tal. Você veja, isso faz parte, ao meu ver, da publicidade opressiva que eu acabei de dizer aqui. Verdade, né? Você não pode, a partir... Cada um pode fazer o julgamento moral que quiser, mas isso não é assunto de polícia. Então, quando você vai querer fazer uma discussão ética ou moral na polícia, você acaba subvertendo tudo. Alguém conseguiu identificar nessas atividades 1 centavo de dinheiro desviado da Petrobras? Essa é a pergunta que se faz. Até hoje, não há nessas investigações nenhum elemento que possa vincular 1 centavo desviado da Petrobras a qualquer discussão em torno dessas propriedades. Então, há discurso. Então, o tempo todo, o juiz Sérgio Moro, os procuradores fazem um discurso. Olha, existe a hipótese investigatória, mas e o elemento concreto? O elemento concreto nunca apareceu e nem aparecerá, porque efetivamente não há 1 centavo de dinheiro da Petrobras em relação a essas investigações. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto as hipóteses investigativas de propriedade do sítio, propriedade do triplex, elas também não têm materialidade, porque há uma demonstração clara e inequívoca de que o ex-presidente não é dono do sítio e de que também não é dono do tal triplex. Doutor, muita gente questionou os grampos da Dilma e do Lula como o seguinte: se tivesse ocorrido nos Estados Unidos, e o Moro estaria em maus lençóis. Isso faz sentido ou é só retórica? Não precisa ir para os Estados Unidos. Nós temos aqui na legislação brasileira uma definição clara de que a conduta de divulgar conversas grampeadas é crime. E o ministro Teori também coloca que essa conduta gerou resultados que você não consegue reverter jamais. A arbitrariedade chegou a ponto de terem feito a divulgação de conversa entre cliente e advogado. E eu não tenho conhecimento em qualquer país de que tenha ocorrido uma situação como essa. Aqui nós tivemos o grampo de advogado e cliente e tivemos a divulgação de conversas entre advogado e cliente. Então, vejam que a gravidade disso ela é enorme, porque mostrou que as garantias fundamentais, o direito de defesa foi solapado pelo juiz. Quando eu estava na Polícia Federal, ali era uma sala adaptada que tinha uma porta fechada, entendeu? Então não tinha comunicação diária, aquilo era quase estanque, né, vamos dizer assim. Doutor, o senhor é a favor ou contra as delações premiadas? Eu sou, primeiro, contra a forma como estão ocorrendo as delações do Brasil, porque um dos requisitos é a voluntariedade, a pessoa ter a disposição de narrar, enfim, de contar às autoridades a prática criminosa por companheiros, né? E no caso você tem pessoas encarceradas que, portanto, o requisito da voluntariedade fica bastante comprometido ou talvez aniquilado, sendo as pessoas que estão fazendo essas delações. O ex-senador Delcídio do Amaral disse numa entrevista à revista Piauí de junho que ele decidiu fazer a delação premiada depois de ter sido trancado num quarto-cela em que ele ficou sem luz e que um gerador colocava toda a fumaça dentro do quarto. E, num determinado dia, acabou a luz, inclusive, e ele batia na porta, ele estava praticamente numa situação bastante adversa lá dentro, e ninguém abria. Então, isso, ao meu ver, é um exemplo claro de como uma delação premiada foi obtida. Doutor, as instituições estão funcionando no Brasil? Olha, é uma pergunta difícil. Nós vivemos um momento conturbado, não só do ponto de vista político, mas também jurídico. Eu, como advogado, tenho visto a prática de muitas arbitrariedades
que não estão sendo coibidas. Então, ao meu ver, o conceito de instituições funcionando também pressupõe que você tenha mecanismos para coibir, enfim, a prática de arbitrariedades. O papel do STF nessa história está sendo o que deveria ser ou não? Nós, como eu já disse, nós questionamos todas essas arbitrariedades e o Supremo, ao meu ver, tinha condições de poder ter feito uma intervenção maior no caso, mas entendeu por bem devolver para o juiz Sérgio Moro os casos para que ele desse continuidade. Então, eu acho que aí poderia ter sido uma atuação mais incisiva, mais condizente com a extensão das garantias previstas na Constituição Federal. Outro episódio que eu acho que o Supremo poderia e deveria ter dado uma solução distinta foi em relação à nomeação do ex-presidente Lula como ministro de Estado. Então, ali, o Supremo, na verdade, por meio de uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, impediu que ele tomasse posse, embora ele não fosse, naquele momento, indiciado, não fosse réu e muito menos condenado. Quem propôs a ação que gerou a decisão que impediu o ex-presidente de ser ministro foram dois partidos, foram o PSDB e o PPS, que usaram do mandado de segurança coletivo para questionar essa nomeação. Só que esta medida ela não é aceita pelo Supremo de longa data para poder fazer questionamentos dessa natureza. Sim. O próprio ministro Gilmar Mendes, no bojo da decisão proferida, ele reconhece que tinha até então um posicionamento diferente. Ele não admitia esse tipo de ação. E ele muda a posição naquele momento em que estava julgando a ação contra o ex-presidente Lula. Doutor, a que o senhor atribui esse cerco? A Operação Lava Jato, depois de ter identificado um núcleo ali de corrupção, feito nesse ponto um bom trabalho, ela passou a usar da credibilidade que ela conseguiu angariar para um viés mais político. No caso do ex-presidente Lula, eu tenho claro que há uma intenção bastante evidente de torná-lo inelegível em relação às eleições de 2018. Na verdade, condenaram o ex-presidente Lula e agora querem buscar um crime para formalizar essa condenação. Está difícil porque ele não cometeu nenhum crime. Então, a despeito de terem feito uma devassa na vida do ex-presidente, dos seus familiares, dos seus colaboradores, não foi encontrado nenhum elemento concreto porque ele não praticou o crime.